Oi, meu nome é Ana Paula e hoje eu vou contar para vocês o meu testemunho de vida com relação a todas as libertações que Deus me deu com relação à morte. A primeira que eu vou contar para vocês foi em 1982, quando eu tinha 4 anos. Eu sofria de uma deformidade que se chamava pectors escavados. É onde o peito é muito para dentro, o tórax é muito para dentro e a pele quase gruda no coração. Então, nessa época, eu fui a pioneira aqui em Porto Alegre a realizar essa cirurgia. Foram 12 horas de cirurgia. No meio da cirurgia, eu acordei da anestesia. Eu não me lembro de grandes coisas, mas eu me lembro que eu via luzes, as luzes aquelas do centro cirúrgico e muita correria. Isso é uma imagem que eu tenho presente na minha vida até hoje. Eu sei que ao final da cirurgia, o doutor chamou minha mãe e disse para ela, sua filha quase foi a óbito. E dali eu apaguei toda a dor da cirurgia, todo aquele momento eu apaguei, mas essa parte de eu ver as luzes nunca saiu da minha cabeça. Se ali eu tive uma experiência com Jesus, eu não me lembro, mas eu acredito que eu devo ter sentido ali já uma das primeiras experiências com o mundo espiritual. Bom, em 1998, eu conheci a igreja evangélica e fui batizada. E em 99 eu me desviei. Aí começou o primeiro ataque diabólico na minha vida. Eu estava numa balada bem famosa aqui de Porto Alegre, bem conhecida, e eu tomei garrafadas na cabeça numa briga da qual eu nem era envolvida, mas acabei eu sendo a vítima. Eu tive a sorte que essas garrafadas que eu tomei foram bem nessa região aqui, então eu só levei pontos. Podia ter pegado nos meus olhos, eu ter ficado cega, ou alguma parte do meu rosto eu ter ficado deformada, mas graças a Deus lá estava a mão do Senhor Jesus estendida sobre a minha vida. Eu acredito que mostrando que Ele era o Deus vivo que agia na minha vida. E eu totalmente não desacreditada, porque eu nunca deixei de acreditar, mas eu totalmente distante da presença dele. Então, posterior a isso, em 2002, foi a vez que eu vi Jesus. Essa vez foi quando eu cheguei do meu estágio, eu fazia estágio de serviço social, pedi pro meu amigo que morava aqui conosco, às vezes parava aqui, que era uma pessoa maravilhosa que cuidava de mim e da minha irmã. Eu permanecia longe da igreja, sempre acreditando em Deus, porque depois que a gente tem a primeira experiência com Deus, a gente nunca mais deixa de acreditar, sabe? Mesmo que a gente se desvie para uma outra religião, a gente sempre vai ter a dúvida. No meu caso, eu até, nessa época, até tive experiências com outras doutrinas, mas eu via que aquelas doutrinas, elas não eram as verdadeiras. Não era a verdade é a palavra, e isso era claro para mim. Então, em 2002, eu fui assaltada, vindo para minha casa, depois de comer um lanche, na Avenida Teresópolis, e nesse assalto, eu estava entregando os meus tênis, mas resistindo muito ao assalto, e eu tinha acabado de comprar um celular novo, e eu toquei o celular pro meu amigo, e nisso eu me lembro os caras tentando me esfaquear. E logo após eu senti uma pressão na minha cabeça, caí e berrei bem alto que eu havia sido esfaqueada na cabeça.
Esse meu amigo me colocou nos ombros, me trouxe até em casa, e daqui eu fui ao pronto-socorro com a minha prima e a minha irmã. Eu só me lembro de ter chegado no pronto-socorro, ter sido colocada numa cadeira de roda, e ali eu não vi mais nada. Ali eu comecei a entrar no mundo espiritual. Eu vi Jesus. Jesus veio ao meu encontro, me pegou pela mão, e a sensação era tão maravilhosa, que eu não queria sair da presença dele, que eu não queria, aliás, nem voltar para essa vida. Eu falava para ele que eu queria continuar ali onde eu estava, que eu não queria mais voltar, que eu queria, bem dizer, né, falecer. Não queria estar mais nessa terra. E ele me mostrando coisas na minha vida que estavam erradas, inclusive a minha relação com a minha mãe. Nós não tínhamos uma relação muito boa, o nosso diálogo era muito conturbado. E aí eu fui para o Hospital Beneficência Portuguesa, e lá eu fui submetida a uma cirurgia de reconstrução do crânio, porque eu tive fundamento e fratura do crânio. Eu tenho 2 ganchos aqui, essa parte toda foi reconstituída. Antes de eu fazer a cirurgia, a única coisa que eu me lembro, a não ser essa do mundo espiritual, onde eu me encontrava, que eu entrei na sala de cirurgia e pedi para a médica ou o auxiliar que não raspasse a minha cabeça. É a única coisa que eu me lembro deste mundo aqui. Gente, ao acabar a cirurgia, eu não passei nem por um estágio de coma. Mas eu acho que devido a muita medicação eu ficava muito sonolenta. E nessa sonolência era onde eu me encontrava com Jesus. E Jesus me mostrava alguns filmes da minha vida e algumas áreas que eu devia melhorar. E principalmente essa área da minha e da minha mãe. E toda vez que ele falava da minha relação, minha e da minha mãe, eu olhava, eu acordava, e eu me lembro que eu via minha mãe me olhando com olhos de coruja, e aquilo me dava uma vontade imensa de chorar. Mas eu falava para Deus, eu não quero voltar para esse mundo. Jesus, eu quero ficar aqui é lindo, aqui é maravilhoso. E ele disse para mim assim, tu vai voltar para esse mundo porque tu tem que ajustar algumas coisas aqui no mundo antes de tu vir para a vida eterna. Então, essa foi a minha experiência real com Jesus, porque eu vi ele e ele disse, eu sou Jesus. Aí eu fui acordando aos poucos e o médico chamou minha mãe, disse que talvez eu ficasse cega, surda ou muda. Nada disso aconteceu, apenas eu tenho dois ossinhos aqui que eu não tenho, então é uma parte afundada, 2 ganchos e nada mais, essa parte é reconstituída. Então, mais uma vez, Jesus me livrou da morte, das garras do inimigo que veio para matar, roubar e destruir. Jesus me ressuscitou. Em 2012, aconteceu algo comigo que eu comecei a sentir muita dor no meu peito. E eu ia ao quarto da minha mãe agachada, eu achando que ia morrer. E eu me tratava, minha asma, minha bronquite, que ninguém sabia que era fibrose cística, eu me tratava com um médico e eu falava dessa dor que eu sentia no peito. E esse médico dizia, vai fazer negrinho, que passa e tal. E teve uma noite que foi uma dor insuportável. E aí eu me atinei
de marcar consulta para esse médico que me operou quando eu era criança, que ele era cirurgião torácico. E ele viu nos meus exames, há muitos anos, eu tinha um tumorzinho aqui chamado timoma e eu precisava remover, porque se eu não removesse aquilo ia se tornar um câncer. Como o meu pulmão já estava uma parte comprometida, eu nessa cirurgia tirei um pedaço do meu pulmão e tirei o timoma, que foi para biópsia e constatou que era benigno. Não havia nenhuma possibilidade de ser câncer. Fiquei bem, né? Depois eu tive uma outra tentativa do diabo de tirar a minha vida, né? Que foi em 2018, onde eu estava num relacionamento abusivo e eu havia ido ao encontro do meu ex na Praia do Rosa e o meu ex estava drogado e tentou me matar e eu consegui me libertar da morte mais uma vez. Então, amigos, o que eu digo para vocês é o seguinte, que Deus, ele tem o poder de ressuscitar. Ele traz na palavra claramente que ele tem o poder de ressuscitar. Ele ressuscitou Lázaro. Lázaro já estava 4 dias morto. Marta não acreditava que ao remover a pedra, Lázaro iria sair vivo. Ela achava que Lázaro já estava em putrefação. Então, eu deixo sempre essa palavra para vocês. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Gente, eu já morri e voltei. Deus me trouxe de volta. Então eu trago aqui o meu testemunho para dizer que nesses finais dos tempos, que eu acredito que nós já estamos pelos sinais, que Deus tem levantado o exército de testemunhos para a gente trazer almas para que acreditem que Jesus é a vida e a verdade. Então, eu deixo aqui o meu testemunho para vocês. E todo aquele que tiver com pensamento de morte, suicídio, que tiver num leito de hospital, num leito de morte, que tiver com alguma enfermidade, pense que Jesus ressuscita. Basta acreditar, ter fé, que a gente vence todas as armadilhas do inimigo. E eu deixo o final aqui da minha conclusão, do meu testemunho, de que Jesus é o único que pode nos tirar do caminho da morte. Não vou dizer que a morte não existe, porque a morte existe, mas a vida eterna também. Um beijo para vocês e que Jesus abençoe todos esses que estão ouvindo o meu testemunho. E aquele que tiver com pensamento de morte, no leito de morte, sofrendo uma enfermidade, busque ele de todo o coração.